Quais são as indicações da cirurgia para endometriose? Eu sou a doutora Michele Mota, ginecologista há mais de 20 anos e especialista nessa doença, e a gente precisa falar sobre isso. Muitas mulheres têm muito sofrimento relacionado à endometriose, você já sabe, tem muito vídeo por aqui. E antes, já se inscreve no canal, dá aquele like e compartilha esse vídeo com alguma mulher que tem endometriose, porque vai ser muito importante para ela. As mulheres que têm endometriose sofrem de cólica intensa, dor na relação, fadiga, às vezes alterações urinárias no período menstrual, diarreia no período menstrual, constipação no restante do mês. Algumas sentem uma pontada lá no fiofó, e isso incomoda muito. Às vezes, na hora de sentar, a pessoa tem dor. Então, tudo relacionado principalmente ao período menstrual, e quando a doença avança, essa dor pode virar uma dor pélvica crônica, não só mais no período menstrual, mas às vezes fora da menstruação. Muitas mulheres têm fibromialgia, que é uma doença com dor no corpo todo, que a gente tem que investigar, descartar outras doenças até chegar nisso. Outras mulheres têm associado mioma, ovário policístico, lipedema, Hashimoto, para você entender que não é fácil para essas mulheres com endometriose. Você, portadora de endometriose, você luta todo mês contra essa dor, tentando achar um tratamento. Você vai no seu médico, fala que tem dor. Muitas mulheres acabam fazendo um diagnóstico sozinha, de tanto ver na internet. Pede para o médico o exame correto, que é a ressonância da pelve com preparo intestinal, ou a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, imploram por esse exame e os médicos não ligam. Aí vai em outro, implora de novo pelo exame, não tem facilidade de achar o exame no SUS, fica muito tempo na fila do SUS para conseguir fazer o exame correto. E claro que não adianta fazer só o exame se quem está atrás do aparelho, o radiologista, se ele não sabe dar o laudo direito para endometriose, que é difícil mesmo. O radiologista tem que ter o olho treinado para endometriose. Senão você vai fazer o exame em qualquer lugar, você vai continuar sem um diagnóstico. Claro que existe a endometriose peritoneal. O que é isso? É uma sujeirinha, uma coisinha pequenininha, menor do que 4 milímetros, que já pode causar uma dor intensa se essa sujeirinha estiver perto dos nervos. E quando a paciente faz o exame, mesmo com um super especialista, não tem nada no exame. O exame é normal. Ou tem aquela famosa discreta alteração dos ligamentos uterossacros. É ali que começa a endometriose. Duas cordinhas que tem ali atrás do colo do útero, é ali que começa. Então, se tiver discreta alteração do ligamento e você tem clínica de endometriose, você tem essas queixas que eu acabei de falar, gente, você tem endometriose, você tem e pronto, acabou. Não precisa ter um caroção para chegar na conclusão que tem endometriose. A clínica é soberana. Então, se você tem história clássica, você tem que ser tratada como se fosse endometriose. E quais são os tratamentos, né? Primeiro, a gente sempre tenta o tratamento medicamentoso, é o mais clássico, que qualquer ginecologista vai passar para você, é o Dianogest. Pietra Alurene Alurax Caliste. Só que eu sempre falo por aqui, no meu canal, que tudo tem seu pró e tem seu contra. Então, o Dianogest é uma pílula anticoncepcional, nem é considerado uma pílula, porque é um hormônio que foi criado especificamente para endometriose. Tanto que na bula, eles não botam que é uma anticoncepcional, mas no final das contas é. E aí, ele é bem eficaz para o controle da dor e do sangramento, na maioria das mulheres. Apesar de eu ter pacientes que usaram, já chegaram em mim usando Dianogest, morrendo de dor e com sangramento. Então, aquele famoso cada caso é um caso. Então, o Dianogest, às vezes, ele é eficaz por um tempo, só que os efeitos colaterais que vêm com ele, como queda do libido, instabilidade emocional, tristeza, choro fácil, ansiedade,
Às vezes, quem já tem história de depressão e ansiedade pode piorar a doença. Então, tudo isso, essa parte mental, né? Essa forma que afeta a paciente que já está sofrendo com dor, já sofreu a vida inteira, desde a adolescência, ainda está sofrendo também por causa do remédio, eu acabo que não acho que vale a pena, né. Nesse caso, quando a gente bota na balança os prós e os contras, eu acho que não vale a pena. E muitas das vezes eu acabo trocando, né, o Dienogest das minhas pacientes pela gestrinona, que é um outro hormônio antiestrogênico que pode ser usado via vaginal, como creme, strip, cápsula, pode ser usado sublingual, implante hormonal, que é um tubinho que a gente bota aqui na região glútea, que pode durar 1 ano, ou até 6 meses, que é o implante absorvível. Existem várias vias de uso da gestrinona. E eu acabo tendo preferência porque, além de controlar a dor, o sangramento, ele não diminui o libido. Ele não deixa a mulher, ó, tantando as ideias. Muito pelo contrário, a paciente fica mais disposta, fica mais com mais força durante o treino, o libido melhora. Então acaba que as mulheres têm benefício além de controlar a dor da endometriose. Os outros hormônios, as outras pílulas anticoncepcionais que você conhece, existem várias, também podem ser usados na endometriose de forma contínua, sem pausa, porque a endometriose piora quando você menstrua. O sangue que sai ali, o sangue que tinha que estar só dentro do seu útero, aparece em outras localizações e forma os focos de endometriose, que é a fibrose, é uma cicatriz. Às vezes é uma coisa avermelhada mesmo, a gente vê na cirurgia a glândulazinha pequenininha, vermelhinha. Mas às vezes não, principalmente quando essa mulher usa hormônio, essa cicatriz é branca, uma fibrose, é uma cicatriz, né? Como se fosse uma coisa mais durinha. Então, se o cirurgião não tiver o olho treinado para quando, né, quando ele opera, paciente opera, que eu já vou falar as indicações, ele pode deixar passar foco de endometriose, porque estava muito discreto o foco. Então, essas mulheres que tentaram tratamentos hormonais, não importa qual tratamento, foram na nutricionista, começaram a fazer dieta, exercício físico, suplementação, mesmo assim continua com dor, dor intensa. A gente chama de dor refratária ao tratamento clínico. Essas mulheres já têm indicação de cirurgia, mesmo que o foco não seja um caroço, um foco gigante, assim, um caroção. Ela já tem, porque ela já tentou várias coisas e continua sofrendo. Então, a cirurgia ideal é sempre a videolaparoscopia, que é uma filmagem. A gente bota um canudinho no umbigo, mais 3 trocáter no pé da barriga, onde entra as pinças. Então, a gente não bota a mão lá na barriga da paciente. A cirurgia aberta, né, que a gente chama de laparotomia, só em onde não tiver laparoscopia, em último caso, porque a olho nu a gente não consegue ver todos os focos. Na laparoscopia a gente vê 30 vezes o aumento. Então a gente vê focos muito pequenininhos, lugares muito escondidos. E no final das contas, o objetivo final mudou de antigamente. O objetivo final é retirar os focos, tirar essa fibrose, tirar essa cicatriz e não mais, preste atenção nessa parte do vídeo, não mais cauterizar, queimar os focos. Isso a gente fazia antigamente, que a gente não sabia que a gente estava queimando só a ponta do iceberg. Lá dentro continuava a endometriose. Por isso que muitas mulheres fazem a cirurgia 2 anos depois, faz uma ressonância e está cheia de endometriose. A endometriose voltou ou ela ficou? É recorrência ou é persistência? Isso a gente tem que questionar. Por isso que a importância de procurar um cirurgião especialista em endometriose, uma pessoa realmente treinada que sabe fazer a cirurgia de excisão, a retirada dos focos e não mais cauterização, faz toda a diferença para você ficar, no meu ponto de vista,
curada da endometriose. Porque quando a gente tira o foco naquela localização que foi retirada, ali não volta. O único local que pode voltar a endometriose é o ovário, porque o ovário dá origem a um ser humano, né? O ovário tem vida própria. Ele que manda ali no pedaço. Então, se a paciente tinha um endometrioma, né, que é o cisto de endometriose no ovário, limpou aquele endometrioma e ela não quis usar hormônio, ela tem risco dali aparecer endometrioma de novo. Não tem como a gente dar certeza que nunca mais vai aparecer endometriose no ovário. Mas as outras localizações, aí onde foi operado, onde foi retirado os focos, normalmente não aparece. Normalmente acabou ficando foco de endometriose. Prestem atenção nisso. E claro que assim não dá para questionar, porque a gente não está na cirurgia de todo mundo, né? Mas o alerta é isso: procure sempre uma pessoa capacitada, específica de endometriose. Não adianta ser só um cirurgião, um ginecologista que saiba operar. Tem que ser uma pessoa que saiba operar a endometriose. Em alguns casos, alguns médicos preferem equipe multidisciplinar, entrar o ginecologista, urologista, proctologista e outras pessoas também. E outros médicos, a própria equipe já está treinada, habilitada a fazer todas as etapas, mesmo que tiver lesão no intestino, mesmo que se tiver lesão perto da bexiga, os médicos já foram treinados para fazer tudo relacionado à endometriose. E não tem problema, tá tudo certo. Equipe multidisciplinar ou uma equipe que já resolve todas as etapas. O importante é resolver, o importante é retirar o foco. Então, do refratário ao tratamento clínico é a primeira indicação. A outra indicação é a infertilidade. Então, mulher que está tentando engravidar e nessa tentativa faz os exames, alguém, né, tem um alerta, não, vamos investigar a endometriose, descobre endometriose profunda, né, com lesões maiores, não necessariamente lesão na trompa, só o fato de ter endometriose, como aquele ambiente é inflamatório, aquele ambiente acaba sendo desfavorável para uma gravidez. Então, quando a gente opera, a gente tira essa inflamação, essas cicatrizes, esses focos de endometriose, a pessoa fica menos inflamada. Então, a anatomia fica melhor, além de tirar a inflamação, acaba que a paciente engravida naturalmente. E existem muitos casos, tá? Eu tenho muitas pacientes que aconteceram realmente isso. Alguns médicos preferem indicar a fertilização in vitro para essas pacientes com endometriose. Mas o que eu fico me questionando com esse direcionamento, a mulher vai engravidar, né, com a FIV. Existe uma porcentagem de gravidez, a FIV não quer dizer que 100% das mulheres que fazem FIV vai engravidar, quem dera, né? Se fosse assim, todo mundo, né, pegava um empréstimo, fazia uma FIV e tinha o seu bebê. Infelizmente não é assim. A estatística da FIV não é 100%. Então, conforme a sua idade, a estatística vai piorando. Então, você às vezes investe uma, investe duas, investe três, quatro, cinco FIVs e acaba não tendo bebê e continua com a endometriose. Então, no final das contas, você fez um investimento, você tinha um sonho, tem uma questão toda emocional, né? Você fica abalada, não só pela dor, mas pela dor de não ter conseguido seu filho, seu bebê, e continua com a endometriose. Então, no meu ponto de vista, é interessante fazer a cirurgia, ainda mais quando a endometriose é profunda, já tem de repente um caroço no intestino, porque aquilo não vai sumir. Ou aquilo vai ficar estacionado e durante a tentativa de gravidez você não pode, né? Você vai ter que ou não usar nada, e aí como a pessoa vai tentar engravidar se ela tem dor na relação? Ou ela, durante a FIV, vai ter que usar hormônio para estimular os ovários para fazer a fertilização in vitro. Então, nesse momento, você não tem como controlar a endometriose. Ela pode acabar piorando,
nessa tentativa de gravidez. Então tudo isso tem que ser colocado na balança, se vale a pena operar, se vale a pena tentar engravidar naturalmente, se vale a pena fazer a FIV. Você tem que confiar no seu médico e discutir com ele os prós e os contras de cada tratamento. E aí sim, né, o objetivo final é essa mulher que está tentando engravidar, acabar engravidando. A outra indicação, né, da cirurgia é quando a paciente tem endometrioma de ovário, e esse endometrioma está crescendo. O ovário, quando tem endometrioma, literalmente ele está sendo destruído. Sua reserva ovariana vai caindo e lá na frente, quando você tentar engravidar, também pode ter um problema em relação à reserva ovariana. Então, esse cisto de chocolate no ovário já é um sinal de endometriose profunda. Então, é melhor operar, mas de uma forma que não precisa retirar o ovário, poupar o máximo de ovário, e isso o cirurgião tem que ter muito cuidado, não é sair arrancando de ovário de ninguém, porque o ovário é muito importante, a gente sabe lá na menopausa quanto ele faz falta esse ovário. E tirar a endometriose, os outros focos de endometriose, e tirar o endometrioma sem retirar o ovário, preservando o máximo os folículos ovarianos. Então, essa é uma indicação de FIV, não, de cirurgia laparoscópica da endometriose. A outra indicação é quando a endometriose está cometendo áreas perigosas. E a mais perigosa, no meu ponto de vista, porque é a mais fininha, é quando ela está perto do ureter, que é o canudinho que liga do rim à bexiga. Ali, se tiver foco de perto ou se já estiver obstruindo, já estiver apertando o ureter, é muito perigoso de passar o tempo e você acabar perdendo a função desse rim, porque a urina não vai passar, esse rim vai crescer, vai dar o que a gente chama de hidronefrose, o rim grande, cheio de líquido, cheio de xixi, e você acaba perdendo esse rim. A gente tem 2 rins, mas ninguém precisa perder o rim. Então, por isso que a gente tem que fazer exame de imagem para ver se não tem essa localização, e se tiver essa localização, endometriose perto ou no ureter, tem que operar. Não pode procrastinar, que o negócio pode ficar muito sério. Em relação ao intestino, como o intestino, né, é uma coisa mais grossa, não existe uma urgência, né? Porque dificilmente vai obstruir 100% do intestino a endometriose. Antes disso, já teve diagnóstico, já operou. Então, a partir de 30%, a gente já começa a programar a cirurgia. 50%, o ideal é que você resolva logo isso, opere a endometriose. Ah, mas tem que ficar com bolsa de colostomia, Michele? Não necessariamente, é muito raro isso acontecer, gente. Porque agora a tecnologia avançou, existem grampeadores tecnológicos que a gente usa durante a videolaparoscopia para, se a gente tirar um pedaço do intestino, a gente reconecta ele e você vai sair da cirurgia fazendo cocô pelo buraco certo, não precisa ficar com aquela bolsa, é muito raro. Claro que muitos médicos, na hora do consentimento informado, né, que é o termo que você autoriza a fazer a cirurgia, eles informam que existe esse risco de colostomia. Mas isso é muito raro, você não tem que ficar com medo de operar se você está operando com um cirurgião especialista por causa dessa história de colostomia não, gente. O cirurgião sabe fazer, sabe grampear, sabe fazer as conexões lá na hora da cirurgia para que dê tudo certo. Então não fiquem com medo da cirurgia. E aí, a indicação também, se tiver esse acometimento intestinal, não precisa ser tão urgente quanto o ureter, mas você precisa se programar. Porque o que vocês têm que pensar é: ah, eu vou esperar, não vou operar, vou ficar, né, vivendo a minha vida mesmo com dor, e lá na frente, quando eu entrar na menopausa, acabou. Não é bem assim. Se você não operou, você vai continuar com endometriose na menopausa. Você não tirou o foco, você não tirou a cicatriz, você não tirou a fibrose. E lá na frente, quando vieram os sintomas da menopausa, fogacho, insônia, irritabilidade, ressecamento vaginal, brain fog, sem memória, você está passando mal, fadiga, aí você não vai fazer a reposição hormonal, porque você tem endometriose, porque a partir do momento que você começar a fazer a reposição hormonal,
Com o estrogênio, a endometriose corre o risco de piorar. E aí? A gente continua com o problema lá na frente. Então, quando a endometriose é grave, a endometriose é profunda, a endometriose causa muito sintoma, é interessante pensar na cirurgia sim. E você se livrar dessa doença, porque lá na frente você vai ter mais tranquilidade de repente fazer a terapia de reposição hormonal e não ficar sofrendo com os sintomas da menopausa. Ah, Michelle, mas você tem paciente que tem endometriose e faz terapia? Sim, eu tenho paciente que tem foco de endometriose e faz. Mas essa paciente tá, ó, pertinho. Não dá para ir de ano em ano na consulta não, a gente fica, ó, bem pertinho, de 6 em 6 meses, e aí a gente usa também a gestrinona lá na pós-menopausa, junto com os hormônios da reposição hormonal, para evitar que a endometriose progrida na menopausa. Porque tem uma mulher que acaba tendo que operar na pós-menopausa, que a endometriose piorou lá na frente. Ela começou a fazer reposição hormonal sem cautela, sem lembrar que tem endometriose, e ó, hormônio, 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 endometriose piora mesmo. Não tem o que fazer. Então tem que ter muita cautela e o médico que passou o hormônio tem que saber que você tem endometriose, porque senão pode dar ruim na endometriose também. Então esse vídeo foi um resumo das principais indicações para a cirurgia de endometriose. Claro que eu vou pedir para vocês compartilhar esse conteúdo com qualquer mulher que você conheça e que tenha medo de operar, para tirar esse medo, porque apesar de ser uma cirurgia, é uma cirurgia que as pessoas treinam muito para isso, as pessoas já têm, já operam de forma mais rápida, muitas vezes por robótica, lembrando que essa cirurgia é sempre a videolaparoscopia com anestesia geral, bota aquele tubinho na garganta, você dorme e aí, quando você acabar, já finalizou totalmente a cirurgia. Alguns médicos também associam, além da anestesia geral, a anestesia nas costas para melhorar em relação ao pós-operatório, em relação à dor no pós-operatório, que não é tão intensa quanto a cirurgia de barriga aberta. Por isso que a videolaparoscopia é muito melhor. Além de olhar melhor, a recuperação é mais rápida. A paciente pode voltar para as atividades, para o trabalho, até para atividade física, claro que tem que ter um repouso, senão pode fazer uma hérnia no umbigo, mas ela pode voltar mais rápido para atividade física. Então, já curte o vídeo, já se inscreve no canal, vê os outros vídeos de endometriose que tem muito conteúdo por aqui. E até o próximo.